Quantas vezes é que o seu sono foi interrompido esta noite? 2? 3? Se calhar até já perdeu a conta. Levanta-se, meio a dormir, vai à casa de banho. E quando volta para a cama, o sono já se foi. Fica a olhar para o teto, a ver as horas a passar, a pensar no cansaço que vai sentir no dia seguinte. Esta luta noturna é uma realidade dolorosa para tantos de nós. Sentimos-nos exaustos, irritados e até um pouco ansiosos. Será que isto é apenas uma parte normal do envelhecimento? E se eu lhe dissesse que essas idas constantes à casa de banho durante a noite podem não ser apenas um incômodo, mas sim um sinal de aviso silencioso que os seus rins estão a enviar? Muitas pessoas ignoram este sinal, pensando que é um problema da bexiga ou que beberam demasiada água antes de deitar. Mas a verdade pode ser muito mais profunda. Neste vídeo, vamos desvendar este segredo e explorar 5 hábitos simples, baseados na nossa alimentação e no nosso dia a dia aqui em Portugal, que podem proteger a saúde dos seus rins, diminuir essas idas noturnas à casa de banho e, finalmente, devolver-lhe as noites de sono tranquilo que tanto merece. Fique até o final, porque o último conselho é sobre algo que muitos de nós fazemos quase todos os dias sem pensar 2 vezes. E pode ser o que mais está a prejudicar a sua saúde sem que se aperceba. Vamos começar por algo que está na sua cozinha neste preciso momento. Algo que faz parte da nossa cultura e da nossa mesa há séculos, mas que pode ser um verdadeiro inimigo silencioso dos seus rins. O sal. E não estou a falar apenas do sal que adiciona com o saleiro. Falo do sal escondido em muitos dos nossos alimentos favoritos. Pensemos no nosso querido bacalhau. É delicioso, mas para o prepararmos, temos de o demolhar cuidadosamente para lhe retirar o excesso de sal. Se este processo não for bem feito, acabamos por consumir uma quantidade de sódio muito elevada. E o que é que o excesso de sódio faz? Obriga os seus rins a um esforço tremendo. Imagine os seus rins como uns filtros muito trabalhadores. Quando há muito sal no sangue, eles precisam de trabalhar horas extraordinárias para o filtrar e eliminar. Para fazer isso, eles retêm mais água, o que aumenta o volume de sangue e a pressão arterial. Esta pressão alta ao longo do tempo é como uma martelada constante nos pequenos e delicados vasos sanguíneos dos rins, danificando-os lentamente. E essa água extra que o corpo retém durante o dia? Quando se deita à noite, essa água que estava acumulada, talvez nos seus tornozelos ou pernas, volta para a corrente sanguínea. Os seus rins, mesmo durante a noite, percebem este excesso de líquido e dão a ordem: precisamos de nos livrar disto. E é por isso que acorda com aquela vontade urgente de urinar. O problema não se fica pelo bacalhau. Pensemos nos nossos enchidos. O chouriço, a farinheira, o presunto. São curados com sal, o que os torna tão saborosos e duradouros, mas também verdadeiras bombas de sódio. O mesmo acontece com os queijos curados, como o queijo da serra ou o de azeitão, e até com as simples azeitonas que gostamos de petiscar. Mesmo o pão que compramos na padaria todos os dias pode ter quantidades significativas de sal. Então, o que podemos fazer? Não se trata de deixar de comer as coisas de que gosta, mas sim de fazer escolhas mais inteligentes. Comece por ler os rótulos dos produtos embalados. Ficará surpreendido com a quantidade de sal em alimentos que nem imaginava. Quando cozinhar, reduza a quantidade de sal que adiciona e comece a explorar o maravilhoso mundo das ervas aromáticas. A nossa cozinha tradicional é rica nelas. Use e abuse dos coentros, da salsa, do louro, dos orégãos, do tomilho. Um fio de um bom azeite e um pouco de alho podem dar muito mais sabor a um prato do que uma pitada de sal. Para o bacalhau, certifique-se de que o demole por tempo suficiente,
trocando a água várias vezes. E em vez dos queijos mais curados, opte por queijos frescos com menos sal. Pequenas trocas que, somadas, aliviam imenso a carga sobre os seus rins. Agora vamos falar de líquidos. É um paradoxo, não é? Dizem-nos para bebermos muita água pela saúde dos rins, mas depois queixamo-nos de que nos levantamos à noite para urinar. O segredo não está na quantidade total, mas no tempo. Os seus rins precisam de água para funcionar bem, para filtrar as toxinas do corpo. Se não beber água suficiente durante o dia, a sua urina fica muito concentrada, o que pode irritar a bexiga e, ironicamente, fazer com que sinta vontade de urinar com mais frequência, mesmo que em pequenas quantidades. Além disso, a desidratação crônica é muito prejudicial para os rins a longo prazo. A estratégia é simples. Seja como uma planta que precisa de ser regada ao longo do dia. Tenha sempre um copo ou uma garrafa de água por perto e vá bebendo pequenos golos de forma consistente desde a manhã até ao final da tarde. O objetivo é distribuir a sua ingestão de líquidos. A grande mudança acontece ao final do dia. Tente diminuir drasticamente a quantidade de líquidos que ingere cerca de 2 a 3 horas antes de ir para a cama. Isto dá tempo aos seus rins para processarem os fluidos e à sua bexiga para esvaziar antes de se deitar. E não se trata apenas de água. Preste especial atenção às bebidas diuréticas, que são aquelas que fazem o corpo produzir mais urina. O principal culpado? O café? Aquele hábito tão nosso de tomar uma bica depois do jantar pode ser o que está a arruinar o seu sono. A cafeína estimula a bexiga e tem um efeito diurético. O mesmo se aplica ao chá preto ou ao chá verde. Se gosta de uma bebida quente à noite, opte por uma infusão sem cafeína, como o chá de camomila, de cidreira ou de tília, que até tem o benefício adicional de o ajudar a relaxar. O álcool é outro inimigo do sono tranquilo. Um copo de vinho ao jantar pode parecer que ajuda a adormecer, mas o álcool interfere com os ciclos do sono e também é um diurético. O seu corpo produzirá mais urina e, muito provavelmente, terá de se levantar a meio da noite, interrompendo um sono que já de si é menos reparador por causa do álcool. Portanto, a regra de ouro é: hidrate-se bem durante o dia e comece a fechar a torneira ao início da noite. Esta simples gestão de horários pode fazer uma diferença notável na frequência com que o seu sono é interrompido. Parte 3. Agora que já ajustamos o que pomos no prato e no copo, vamos olhar para outros aspectos do nosso dia a dia que fazem uma diferença enorme, e um deles é o movimento. Sei que, por vezes, com o passar dos anos, as dores nas articulações aparecem e a energia já não é a mesma. A ideia de ir para um ginásio pode parecer um pesadelo. Mas eu não estou a falar de correr uma maratona. Falo do poder de uma simples caminhada. Um passeio tranquilo, ao seu ritmo, de preferência todos os dias. Quando caminha, está a fazer muito mais do que exercitar as pernas. Está a melhorar a circulação sanguínea em todo o corpo, incluindo nos seus rins. Uma melhor circulação significa que mais sangue, rico em oxigênio, chega aos rins, ajudando-os a funcionar de forma mais eficiente e a filtrar melhor os resíduos. Além disso, a atividade física regular é uma das melhores ferramentas que temos para controlar a tensão arterial e os níveis de açúcar no sangue, que são, como veremos a seguir, 2 dos maiores inimigos da saúde renal. Mas há outro benefício muito direto do movimento para o problema de urinar à noite. Muitas pessoas, especialmente se passam muito tempo sentadas ou de pé, tendem a acumular líquidos nas pernas e nos tornozelos ao longo do dia. É o chamado edema.
Pode notar que os seus tornozelos estão um pouco mais inchados ao final da tarde. O que acontece é que, quando se deita na cama, na posição horizontal, a gravidade deixa de puxar esses líquidos para baixo. Eles são reabsorvidos pela corrente sanguínea e, de repente, os seus rins detetam este volume extra de fluido e põem-se a trabalhar para o eliminar. Resultado: acorda à meio da noite com a bexiga cheia. Uma caminhada ao final da tarde ou início da noite pode ajudar a bombear esse excesso de líquido das pernas de volta para a circulação antes de se deitar, permitindo que os seus rins o processem enquanto ainda está acordado. Outra dica muito útil é: 1 ou 2 horas antes de dormir, sentar-se no sofá com os pés elevados, talvez apoiados numas almofadas. Isto também ajuda a drenar o excesso de líquido das extremidades inferiores, dando à sua bexiga a oportunidade de esvaziar antes de ir para a cama. Não precisa de ser nada complicado. Um passeio de 20 a 30 minutos pelo seu bairro, num jardim ou pela marginal, se viver perto do mar, é suficiente. O mais importante é a consistência. É melhor caminhar um pouco todos os dias do que fazer um grande esforço apenas uma vez por semana. Este hábito não só ajudará os seus rins e o seu sono, como também melhorará o seu humor, a sua saúde cardíaca e a sua disposição geral. A seguir temos de falar de algo que é absolutamente crucial: manter a tensão arterial e o açúcar no sangue sob controlo. Se os seus rins tivessem uma lista de inimigos mortais, a tensão alta e a diabetes estariam no topo. Pense nos rins como uma rede de milhões de pequenos vasos sanguíneos e filtros minúsculos, chamados nefrônios. A tensão arterial alta é como ter a água a correr com demasiada força por canos velhos e delicados. Com o tempo, essa força excessiva danifica as paredes dos vasos sanguíneos dos rins. Eles ficam mais grossos, mais estreitos, e o sangue já não consegue fluir tão bem. Os filtros começam a ficar danificados e deixam de conseguir fazer o seu trabalho de limpeza corretamente. As toxinas começam a acumular-se no corpo, e proteínas importantes, como a albumina, que deveriam ficar no sangue, começam a escapar para a urina. É um processo lento e silencioso, mas devastador. O açúcar elevado no sangue, como acontece na diabetes, é igualmente perigoso. O excesso de açúcar torna o sangue mais espesso, quase como um xarope. Isto obriga os rins a um esforço hercúleo para o filtrar. Além disso, o açúcar alto também danifica diretamente os pequenos filtros renais, fazendo com que eles percam a sua capacidade de filtrar os resíduos. A combinação de tensão alta e diabetes é uma sentença de morte para os rins se não for controlada. A triste realidade é que muitas pessoas não sabem que têm tensão alta ou pré-diabetes, porque os sintomas iniciais são praticamente inexistentes. É por isso que é fundamental ir regularmente ao seu médico de família e fazer os exames de rotina. Medir a tensão arterial é simples e rápido. Fazer uma análise ao sangue para ver os níveis de glicose e a função renal também. Não podemos combater um inimigo que não sabemos que existe. A boa notícia é que podemos fazer muito para controlar estes 2 fatores através do nosso estilo de vida. E aqui a nossa dieta mediterrânica é uma aliada fantástica. Privilegiar o azeite em vez de outras gorduras, comer mais peixe grelhado, encher o prato com legumes e saladas, consumir fruta com moderação e optar por cereais integrais são passos gigantescos na direção certa. Reduzir o consumo de doces, bolos, refrigerantes e alimentos processados é igualmente importante. Juntamente com a caminhada diária que já falamos, estas mudanças na alimentação podem controlar e até prevenir o aparecimento da tensão alta e da diabetes tipo 2. Proteger os seus rins
é proteger o seu corpo inteiro. E um dos primeiros sinais de que os está a proteger bem será uma noite de sono mais longa e sem interrupções. Parte 4. Falamos de sal, de líquidos, de movimento e de controlo médico. Mas há um hábito, muitas vezes visto como inofensivo e que faz parte do dia a dia de tantas pessoas, que pode estar a sabotar todos os seus esforços e a danificar os seus rins em silêncio. Falo do uso frequente de certos comprimidos para as dores que se compram sem receita médica. Refiro-me aos anti-inflamatórios não esteroides, ou ANES. Nomes como ibuprofeno ou naproxeno são extremamente comuns nas nossas casas de banho. Usamo-los para uma dor de cabeça, uma dor nas costas, para o desconforto da artrite. E eles funcionam, aliviam a dor. O problema não está em tomar um comprimido de vez em quando. O perigo reside no uso crônico, no hábito de tomar um ou mais destes comprimidos todos os dias para gerir uma dor persistente. O que a maioria das pessoas não sabe é como estes medicamentos afetam os rins. Para funcionarem bem, os rins dependem de um bom fluxo de sangue. Estes medicamentos anti-inflamatórios funcionam bloqueando certas substâncias no corpo chamadas prostaglandinas. Algumas destas prostaglandinas são responsáveis pela dor e inflamação, mas outras têm um papel vital em manter os vasos sanguíneos que vão para os rins bem abertos e relaxados, garantindo que recebem sangue suficiente. Ao tomar estes medicamentos regularmente, está a reduzir a proteção natural dos seus rins. O fluxo de sangue para eles diminui e, com o tempo, isto pode causar danos graves, levando a uma condição chamada nefrite intersticial crônica, ou até mesmo a insuficiência renal. É um efeito secundário perigoso porque acontece devagarinho, sem dar sinais, até que o dano já seja significativo. E quem está em maior risco? Precisamente as pessoas mais velhas, que são mais propensas a ter dores crônicas e que podem já ter uma função renal ligeiramente diminuída devido à idade, ou que já têm outros problemas como tensão alta ou diabetes. A combinação destes fatores aumenta exponencialmente o risco. O que quero que fique bem claro é: não estou a dizer para nunca mais tomar um comprimido para as dores ou para aguentar o sofrimento. O meu apelo é para que tenha consciência deste risco e para que fale abertamente com o seu médico. Não pare de tomar qualquer medicação prescrita por sua conta e risco. Mas, na sua próxima consulta, tenha esta conversa. Pergunte: doutor, eu costumo tomar este medicamento para as minhas dores. Tendo em conta a minha idade e a minha saúde, é seguro para os meus rins tomá-lo com esta frequência? Pergunte se existem alternativas mais seguras para o seu caso. Talvez o paracetamol seja uma opção melhor para o seu tipo de dor, pois funciona de maneira diferente e é geralmente mais seguro para os rins, desde que não se exceda a dose recomendada. Talvez a fisioterapia, a aplicação de calor ou frio, ou exercícios de alongamento possam ajudar a reduzir a necessidade de medicação. Por vezes, a solução não está num comprimido, mas numa abordagem diferente ao problema. A chave é a comunicação e a consciencialização. Os seus rins são preciosos e trabalham incansavelmente por si. Merecem esta proteção extra. Resumindo a nossa conversa de hoje, vimos como pequenas mudanças podem ter um impacto gigante na saúde dos seus rins e na qualidade do seu sono. Começamos por tomar consciência do sal escondido nos nossos pratos tradicionais e a trocá-lo pelo sabor das ervas aromáticas. Aprendemos a gerir a ingestão de líquidos ao longo do dia, hidratando-nos bem, mas com inteligência, para não sermos acordados à noite. Descobrimos o poder de uma simples caminhada diária, não só para a nossa saúde geral, mas também para ajudar a evitar a
acumulação de líquidos que nos força a levantar. Reforçamos a importância vital de manter a tensão e o açúcar sob vigilância, como os pilares da saúde renal. E finalmente desvendamos o perigo escondido no uso diário e descuidado de alguns dos analgésicos mais comuns. Lembre-se, não se trata de fazer tudo na perfeição de um dia para o outro. Cada pequena mudança é uma vitória para a sua saúde e para as suas noites de descanso. Comece por uma coisa. Talvez esta semana o seu objetivo seja usar menos sal e mais orégãos. Na próxima pode ser trocar a bica da noite por um chá de camomila. Pequenos passos consistentes levam a grandes resultados. Gostaria muito de saber a sua opinião. Algum destes hábitos o surpreendeu? Tem alguma dica que o tenha ajudado a dormir melhor? Partilhe nos comentários abaixo. A sua experiência pode ajudar outra pessoa que esteja a passar pelo mesmo. A partilha de sabedoria é uma das coisas mais bonitas da vida. Se achou este vídeo útil, por favor, deixe um gosto. Ajuda muito o nosso canal a chegar a mais pessoas que possam precisar desta informação. E claro, subscreva o canal e ative o sininho para não perder os nossos próximos vídeos feitos a pensar em si, na sua saúde e no seu bem-estar. Cuide bem de si e dos seus rins. Uma boa noite de sono não tem preço, e é um dos maiores presentes que pode dar a si mesmo. Viva a sua vida com saúde e alegria, em todas as idades. Até a próxima!